Vamos lá, o que Deus me deu, ninguém me tira. Diga, o que Deus me deu, ninguém me tira. Diga, o que Deus me deu, diga, eu não abro mão. Bom dia, pessoal. Eles estavam me informando que parece que a CPFL está mexendo, esse corte teria sido aí da CPFL. E pode acontecer novamente, devido a eles estarem mexendo aí na região. Em nome de Jesus não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Mas pode acontecer. Um bom dia a todos, que Deus abençoe muito a vida de todos vocês. Que seja um domingo de respostas, um domingo de bênçãos. Obrigado aí, muitos que foram compartilhando comigo testemunhos incríveis dentro já do propósito essa semana. Várias pessoas compartilharam comigo alguns depoimentos, alguns testemunhos que edifica muito, né? E mostra o Deus da Bíblia. Márcia, quer compartilhar o que veio agora? Pode ser aí no lugar mesmo. Pode vir vocês aqui. Pode vir. Deixa eles compartilharem. Eles já deram alguns testemunhos. E eu estava agora, essa semana, eu estava em São Paulo ainda. E aí eu recebi a mensagem da Márcia, muito feliz. Estava saindo do médico e foi muito forte, muito impactante aquilo que ela compartilhou comigo. Eu quero que ela compartilhe com vocês. Vamos lá, Márcia. Para quem não sabe da história, Márcia, resumidamente, o que aconteceu e agora o último exame, o resultado. Há um ano atrás, o Enzo teve uma febre muito forte, né? Ficou 10 dias internado, e após isso a gente descobriu os caroços nele. E aí foram vários médicos, a gente começou a fazer as biópsias, onde vieram negativas, e aí a gente tinha que ficar repetindo os exames. Um dos exames que a gente fez em agosto deu que estava tudo alterado, que tinha crescido muito, então não estava batendo com a biópsia que tinha vindo. E aí a gente procurou uma oncologista em Barretos, onde ela direcionou a gente para o Hospital do Câncer de Barretos. E lá a gente começou a repetir todos os exames, tudo, e aí os médicos de lá achou melhor que ele tinha que operar, porque como o caroço era muito duro, as agulhas possivelmente não estavam chegando onde precisava. E aí ele fez a cirurgia, o médico tirou 4 caroços grandes, e aí ele falou assim, que as notícias não eram boas, né, que o que ele tinha tirado não era bom, e que possivelmente eles estavam suspeitando de um linfoma de Hodgkin ou de uma leucemia. E aí foi para a biópsia. Essa biópsia voltou toda inconclusiva, e foi para a imunohistoquímica, voltou toda inconclusiva. Aí eu falei assim, vamos fazer um clone, porque se der uma célula só, se não der, a gente não sabe o que é, porque eles falaram para a gente, a gente nunca viu isso aqui, é a primeira vez, a gente não sabe o que está acontecendo. E aí ele fez a cirurgia. Após a cirurgia, em janeiro, a gente fez uma tomografia para repetir. E estava em vários lugares ainda, que era na paraórtica, na aorta. E ele falou assim, vamos, daqui 2 meses a gente repete novamente para ver se cresceu. Se cresceu, a gente vai ter que entrar com quimioterapia para diminuir, porque a gente não sabe o que está acontecendo.
E aí o médico de Barretos deu alta para a gente, porque como lá eles só ficam quando já é um processo maligno, né? Aí a gente voltou para Rio Preto. E essa semana a gente repetiu a tomografia. E a gente foi no médico tudo e A gente nunca parou de orar, nunca parou de ungir. Não. Cada final de culto, subindo no altar, ungindo e declarando que isso não ia dar em nada. Sim. E essa de janeiro que eu tinha falado para o senhor, falei assim, a gente vai repetir daqui 2 meses, se aumentar a gente vai ter que fazer o processo de químio. Uhum. E aí o senhor, na oração, o senhor falou, não vai vir nada, vai secar, vai sumir. E foi uma oração muito forte. Né? Quando o Enzo falava assim que queimava dentro dele, queimava dentro de nós também, porque era muito forte. E eu falo assim, por tudo que a gente já passou, esse foi onde levou a gente com Deus, porque só ele tinha as respostas. Os médicos não sabiam o que acontecia. Gente, para quem não sabe, Enzo é o filhinho 7 anos. de 7 anos, tá? Uma criança de 7 anos. E aí essa semana, terça-feira, a semana que passou, né? Terça-feira ela me manda as mensagens e os exames com os caroços e os exames. E ela dizendo que a médica se emocionou e disse que não tinha como explicar para ela. Eu não tenho o que falar para você, eu não sei explicar o que aconteceu. Foi isso, Márcia? Foi isso. Não tinha mais nada. Não tinha nem impressão diagnóstica, porque não tinha mais nada. Isso, eu lembro quando o Enzo operou, a Márcia me ligou, era meio-dia, que o médico falou que 90% era câncer maligno. Eu até discuti com ela, que eu falei que eu não aceitava isso. Mesmo se tivesse 1%, eu ficaria com a palavra. E mesmo, até na minha oração que eu fiz, o senhor fala que tem oração que é só a gente para poder lutar. Eu falei que para Deus que até na morte eu seria fiel a Ele. Que essa luta o diabo não ia mais ganhar de mim. Como todas as lutas, todos os testemunhos que a gente vê aqui, nunca perdemos nenhuma. Glória a Porque Deus. Deus ele nos dá força e nós lutamos. Nós colocamos cada vez mais força e não posso deixar também aqui de agradecer cada pilares aqui que eu pedi para levantar, muitas pessoas. Então eu não tinha dúvida nenhuma. Sempre que nós conversávamos, lembro, assim, dentro de mim está uma paz. A minha família, que acho que não tem essa estrutura, todo mundo abalado, chorando. Eu falei, está tudo bem, está tudo bem. Nós temos um Deus poderoso. E eu vejo que esses 3 anos no ministério foi uma preparação para esse dia. Porque se a gente não tivesse nossos pilares, nosso alicerce não fosse Cristo, nós tínhamos todos Desmoronado. Então, essa oração que eu fiz, Senhor, eu não aceito. Ela ficou brava, você não está enxergando, senão, Márcio, se tiver 1%, e em nenhum momento, ô bispo, eu fui com a Márcia no acompanhamento. Estava trabalhando, graças a Patrícia, a doutora Ana Paula, que 5 horas da manhã, muitas vezes acordou, levou a Márcia. Mas todos os momentos que o Enzo estava lá, eu estava onde que eu estivesse, eu parava e dobrava os meus joelhos e orava. Na empresa, eu não tinha um lugar. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é Deus. Quantos livramentos já nos fizemos? E ele vai completar. E vai. Então, agora foi o ponto final. Fechamento. E ontem, eram 7 horas da noite, eu passei de frente ao Hospital de Barretos. E eu olhei assim, meu Deus, como que o Senhor... Quantas vezes a Márcia veio aqui sozinha e o Senhor hoje nos dá essa graça de poder honrar o nome do Senhor, para que todos saibam que Deus é o Deus do impossível, Deus muda todas as circunstâncias. Talvez pessoas que podem estar passando com o mesmo diagnóstico que nós estamos passando aqui, não deixe de confiar. Só coloca nas mãos do Senhor, deposita e descansa na paz dele. E
Foi um processo de 1 ano e a gente foi muito condenado pela família, porque a gente não deixou de trabalhar, a gente não deixou de lutar, né? Porque a vida continua. E chegaram a falar até que a gente estava passando por isso porque a gente tinha renegado o nosso Deus, que era o Deus de outra religião, né? E eu falei que não, que aqui a gente tinha encontrado a paz e aqui a gente ia lutar e o meu filho ia ser curado, que não era igreja, que não era religião, que era o Deus, que Deus é um só. Então, assim, a gente foi muito condenado, além de passar todo esse processo da dor que a gente passa, né? Por mais que a gente confia, a gente tem os momentos para a gente ver o nosso filho. A gente viu, era 1 semana em casa, 1 semana no hospital, 1 semana em casa, 1 semana no hospital. Então, assim, né? E o Enzo, assim, ele nunca chorou para pegar uma veia, ele nunca se debilitou, brincava com todo mundo, ele nunca perguntou se ele ia ficar carequinha, nunca. Então, eu falo assim, que Deus trabalhou em tudo para nós. E o desfecho é a vitória. É a vitória. Glória a Deus. Para Jesus. Ali os exames. Estão ali os exames com os tumores e o exame sem uma explicação, né? Sem poder dar uma explicação. Porque milagre é isso, né? Milagre se vive e não se explica. Se tiver uma explicação, não é milagre. Não é verdade? Então, louvado seja o Senhor por tudo. Ele é Deus, continua agindo com a mesma grandeza, com o mesmo poder. Isso só fortalece a nossa fé. O tema de hoje é, leia aqui, por favor. É isso aí. Deus responde fé. Mateus 8:13 diz assim: vá com a fé, como você creu, assim acontecerá. Mateus 9:29, ele tocando nos olhos deles, disse, diga comigo, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Lucas 8:48 diz, então ele disse, filha, sua fé a curou, vá em paz. Hebreus 11, na Amplificar, diz, agora, a fé é a garantia, escritura, título de confirmação das coisas esperadas, divinamente garantidas. E a evidência das coisas não vistas, a convicção de sua realidade. A fé compreende como fato o que não pode ser experimentado pelos sentidos físicos. E 2 Coríntios 5, versículo 7, porque vivemos, diga comigo, por fé e não pelo que vemos. Isso é fé. Todo tempo é você conseguir. A nossa função é acreditar no Deus da Bíblia, naquilo que Deus fala na sua palavra. Confirmar a palavra. Todas as vezes que nós fomos orar pelo Enzo, eu terminei com essa palavra, isso não vai dar em nada. Todas as vezes. Isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Claro que a gente não fica de braços cruzados, a gente intensifica, porque não houve um culto que o Enzo não estivesse, que os pais não trouxeram no altar para a gente ungir e orar. Há uma história que nós já falamos aqui, que é um relato de um pregador muito especial, que chamava Charles Spurgeon, que ele conta uma história
que um certo dia pediram a ele para ir orar por uma mulher que estava muito debilitada. Muito debilitada não só fisicamente, porque a saúde estava comprometida, mas também pela sua pobreza, a escassez na vida dela. E aí, quando ele estava lá, na casa dessa mulher, orando por ela, ele viu um quadro na parede. E ele olhou e viu que tinha algo, não era uma coisa comum. E ele perguntou: o que é isso? Aí aquela mulher relatou que ela trabalhou por uma condessa, por uma família muito rica. E há alguns anos, a condessa havia dado a ela aquele documento, que ela, num ato de gratidão, ela emoldurou e pregou na sua parede. Mas exatamente o que era, ela não sabia. E ele disse: eu posso olhar melhor e levar para ver isso aqui? Ela disse sim. E aí, descobriu-se que era um testamento. Um testamento, aquela mulher havia deixado para a senhora um testamento, que havia no testamento o direito a uma belíssima casa, a um valor, uma quantia em dinheiro, mais outros bens, algumas posses. Só que aquela mulher, por não entender, por não discernir do que se tratava, então ela nunca desfrutou daquilo. Os anos se passaram, ela estava numa situação bem difícil, economicamente e fisicamente, tendo à sua disposição recursos maravilhosos, dinheiro, imóveis, mas nunca desfrutou daquilo porque não sabia do seu direito. Tinha nas suas mãos um testamento, mas não sabia reconhecer. E aí, o que mostra isso? O mesmo acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas, eu já disse isso aqui algumas vezes, quando você abre esse livro aqui, e você chega no livro de Mateus, no início do livro de Mateus, vai ter escrito aqui, ó. Novo Testamento. Um testamento que é deixado, direcionado a mim e a você. Com direitos, direito a uma vida plena, direito a uma vida digna, paz, saúde, prosperidade, dignidade, vida e vida em abundância. Mas o que acontece é que, muitas vezes, por não se aprofundar no seu direito, muitos estão vivendo como aquela senhora, gemendo, padecendo, não desfrutando dessa vida plena, dessa herança que o testamento deixa, por não conhecer profundamente, ou não acreditar, ou não se aprofundar naquilo que é seu por direito. Parece uma história, né? Uma ilustração, mas a realidade é que acontece hoje. E pode acontecer
é só a gente olhar, pega as últimas palavras, não pega só no testemunho, tá? Não pega só no testemunho. O testemunho é um desfecho. Mas da cura é um desfecho. Mas pega na parte, por exemplo, em que quando eles saíram daquela que a família acreditava que era a religião, né, aquela famosa frase que é uma frase que você tem que lutar para se libertar disso, você ainda tem resquícios dela, né? Eu tenho a minha religião. Essa é a nossa religião. Como se isso fosse o que Jesus trouxe. Fosse o que Jesus ensinou. E aí, o que eles disseram, né? Mesmo sofrendo essa pressão familiar por conta de não estar mais na religião que a família acreditava ser a religião correta para a família. Aqui nós encontramos a paz. Aqui nós encontramos um relacionamento com Deus. Aqui nós desenvolvemos uma fé. Que esse é o ponto forte. Agora, essa fé, quando você tem um encontro com ela, você pode, as coisas mudam, né? Muda internamente, muda interior, muda família, muda casamento, muda financeiramente. Esse é o correto. É tudo mudar. Mas pode acontecer conosco o que está em 2 Samuel. Vamos lá. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar, diga comigo, a lealdade de Deus? Olha que coisa linda da parte de Davi, ele querendo mostrar a alguém da família de Saul a lealdade de Deus, o quanto Deus é bom. Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas aleijado dos pés. Diga comigo, aleijado dos pés. Na verdade, isso aqui é conhecido de muitos, né? Na verdade, essa criança não nasceu assim. Mas quando Saul foi morto, e por conta de Saul ter perseguido tanto Davi, né, perseguir Davi como seu inimigo, mesmo Davi nunca sendo seu inimigo, né, ele nunca foi inimigo de Saul, mas Saul fez dele o seu inimigo. Então, eles acreditavam que agora Davi, né, ia se vingar. E aí a serva, o que seria a ama, a babá desse garoto, que tinha 5 anos, pega e sai correndo com o garoto no colo e cai. E o garoto se fere, se machuca e se tornou um garoto aleijado dos pés. Se tornou deficiente. E aí, Davi pergunta assim: onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Diga comigo, em Lodebar. Daqui a pouco nós vamos falar o que é isso. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Respondeu ele: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia a seu avô, Saul. E você comerá sempre à minha mesa. Vou repetir. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencia a seu avô, Saul. E você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse:
quem é o teu servo para que te preocupes, diga comigo, com um cão morto, como eu. Quer dizer, era assim que ele se via, né? Como um cão morto. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor, mas Mefibosete, diga comigo, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém e passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Lodebar significa, diga comigo, cidade sem pasto. Esse lugar se trata de um lugar árido, seco, sem vida, desértico, abandonado, desprezado. É onde estavam os indivíduos rejeitados ou ignorados pela sociedade. Então, quando aconteceu esse evento que eu disse a você, por medo, essa ama sai e cai e fere, né, essa criança, a partir dali eles foram morar em Lodebar. Agora tem uma coisa linda aqui. Diga comigo, filho de príncipe, neto de rei, vivendo como um miserável, num lugar miserável. Filho de príncipe, neto de rei, com direitos, que ele tinha direitos. Davi, ou Saul, mesmo tendo fracassado como rei, ele tinha seus pertences, ele tinha suas posses. Agora, mesmo ele sabendo que ele era herdeiro, ele nunca teve coragem de reivindicar. Ele nunca teve coragem de ir lá e reivindicar o que era seu por direito. Agora, tem uma coisa linda, porque isso aqui é uma analogia. A gente pode pegar essa história aqui e ela trazer para nós plenamente. Como eu disse, nós podemos ser como aquela mulher que tem um testamento e não desfrutar de absolutamente nada, porque nunca nos aprofundamos para saber o que é nosso por direito. Como nós podemos ser esse Mefibosete, esse cara aleijado dos pés, que não consegue sair do lugar, que precisa dos outros, que depende dos outros, que é herdeiro, mas nunca realmente se levantou para ir reivindicar aquilo que é seu, por medo. Aí, de repente, aparece Davi, com o propósito de mostrar a lealdade de Deus, e quer saber se existe, se resta alguém da família de Saul para que ele pudesse mostrar a bondade de Deus. Aí alguém fala sobre Mefibosete. Ele diz: manda trazer, vai lá buscá-lo. Aí manda buscar Mefibosete. E de repente diz a esse jovem que estava nessa condição miserável, nesse estado miserável, nessa condição deplorável, e restitui a ele o patrimônio que era de seu avô e por direito de seu pai. Restitui a ele os bens,
chama 35 pessoas para trabalhar na terra dele e gerar o recurso da terra, mas ele ia comer à mesa do rei. Olha que coisa incrível. Diga comigo, ó, restituição. Olha que coisa linda, vem uma restituição incrível. Vem cá, estou restituindo a você tudo que era tudo que era do seu avô, do seu pai. A partir de hoje, esses servos e os filhos vão trabalhar para você, 35 pessoas vão trabalhar para você. Mas você vai se sentar à mesa comigo todos os dias. Como os meus filhos, diga comigo, como os meus filhos, eles se assentam à mesa, você vai sentar também. Olha que restituição. Olha que mudança. Não ouça essa história por ouvir. Ouça essa história trazendo para você. Porque a realidade de Mefibosete também é a realidade de muitos. Quando diz aleijado dos pés, é que eu não consigo me mover. Eu não consigo ir para frente, eu não consigo caminhar sozinho, eu não consigo crescer na vida, eu não consigo avançar na vida. Eu estou num lugar isolado, rejeitado, no lugar daqueles que são desprezados pela sociedade, que não têm direitos. Aí de repente vem o Senhor Jesus e resgata-nos de tudo isso. E nos dá, como diz a canção, um lugar à mesa. Agora nós não estamos mais nessa condição de abandonados, rejeitados, isolados, aleijados, desprezados. Nós agora sentamos à mesa do rei. Isso é algo incrível. Ele não estava simplesmente recebendo algo material. Ia muito além do material. Era muito mais rico do que o material. E aí, só que Mefibosete, se você prestou atenção, quando Davi fala com ele revela o que está no seu interior. Quem sou eu para que te preocupes com um cão morto? Diga comigo, a boca fala do que o coração está cheio. Então, ele se via tanto tempo naquele lugar, fazia com que ele se enxergasse como um cão morto. Alguém desprezível. É muito semelhante àquela mentalidade quando o Senhor separou os 12 líderes para espiar a terra prometida, pisar lá e ver que terra era, que produzia, que tipo de terra era, o que produzia aquela terra, como eram os adversários, os inimigos daquela terra, e eles veem os gigantes lá e eles se enxergam como gafanhotos. Se viram como gafanhotos, como um inseto diante dos adversários. Então, esses que se viram como insetos não entraram na terra. Vocês vão se lembrar disso. Qual é o problema? O nome Mefibosete pode ser entendido, diga comigo, vergonha destruidora. Ou aquele que espalha vergonha. Tem algo muito forte nisso aqui. Você vê que todos nós temos uma história, concorda? Sim ou não? Todos nós passamos pelas nossas dores, todos nós passamos pelas nossas... Nós temos uma história de dor. Em algum momento pode ser que muitos se enxergaram como o cão morto, como o gafanhoto, como alguém isolado, como alguém desprezado, como alguém
do qual ninguém se importava, não dignos, ou filho do rei, não com pessoas que não tinham direito a nada. O problema é que quando isso não é trabalhado profundamente no interior, isso mais dia menos dia vai voltar. Quando isso não é bem resolvido, mesmo, olha que coisa incrível, né? Esse cara é restituído, diga comigo, ele é restituído. Esse cara passa a se assentar à mesa do rei, comer junto com o rei, com a família real, desfrutar de uma vida de príncipe, desfrutar daquilo que era seu por direito, mas ele nunca tinha desfrutado. Vamos lá, segue o raciocínio comigo. Então ele viu o que era uma vida de príncipe. Ele aprendeu sobre restituição, porque ele foi restituído. Ele aprendeu sobre isso. Ele aprendeu sobre dignidade. Ele aprendeu sobre a bondade de Deus. Porque Deus usou alguém para ir à porta dele e tirá-lo daquela condição miserável. Usou ou não usou? O que Davi disse? Resta alguém para que eu mostre a bondade de Deus? Quero mostrar a bondade de Deus. Então ele desfrutou de tudo isso, ele viu o poder de Deus, ele viu a glória de Deus, ele viu a bondade de Deus. Ele viu o que é uma vida digna, abençoada. E se eu parasse aqui, nós terminaríamos essa história com uma bela história de restituição. Mas a história vai um pouco além. Então, nós poderíamos nos descrever como os Mefibosetes da vida. Que Deus pega aquele que está num lugar desprezível, isolado, abandonado, humilhado, envergonhado, com a vida paralisada, porque não consegue caminhar sozinho, sempre na dependência de alguém. E Deus restaura, restitui, muda a história, cura o destino. Mas o texto diz que quando Davi enfrentou toda aquela situação que nós sabemos com o filho, e para evitar derramamento de sangue, ele sai fugido. Porque se ele tivesse que guerrear, ele ia vencer a batalha, mas ele ia vencer a batalha contra o próprio filho. Então, para evitar derramamento de sangue, Davi fugiu. E Davi passou um bom tempo distante. E aí, 2 Samuel 16 diz assim: mal Davi tinha passado pelo alto do monte, lá estava à sua espera Ziba, criado de Mefibosete. Ele trazia 2 jumentos carregando 200 pães sem bolos, de uvas passas, sem frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei perguntou a Ziba: por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: os jumentos servirão de montaria para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficaram exaustos no deserto. Quer dizer, a atitude dele parecia nobre, era nobre para com o rei. O rei então perguntou: onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Respondeu Ziba: ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão, diga comigo, o reino de seu avô. Na verdade, ele está dizendo assim, ó, esse cara está te traindo. Porque como levantou um complô contra o senhor, então o que ele acredita? Que vão colocá-lo como rei. Respondeu-lhe Ziba: e ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô. Então o rei disse a Ziba:
Tudo que pertencia a Mefibosete agora é seu. Humildemente me prostro, disse Ziba, que o rei, meu senhor, agrade de mim. Aparentemente, aqui estava sendo cometido, aliás, não é aparentemente, porque o que mostra que Ziba nunca aceitou trabalhar para Mefibosete. E na primeira oportunidade, ele se rebelou. Parece que é uma história, está tudo certo. Ele vem para, naquele momento de dificuldade de Davi, ele vem para amparar, mas ele vem com mentira. E ele vem e lança uma semente no momento delicado da vida de Davi, no momento cansado de Davi, no momento sensível da vida de Davi. Ele diz, olha, esse cara está te traindo. E Davi, sem averiguar, sem ir na profundidade da história, Davi já tomou uma decisão. E disse, então, a partir de agora, os bens de Mefibosete será seu. Talvez você olhe e diz assim, bispo, mas é injusto. Até certa parte, sim. Só que mais à frente, nós vemos que Mefibosete foi até ele. E aí ele falou a verdade. E aí diz assim, ó, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. E ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou em Jerusalém e encontrou-se com o rei, este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? E ele respondeu, ó rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu senhor me enganou. O meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei. Aliás, ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois de te pedir qualquer outro favor? Disse então o rei, você já disse o suficiente. Minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei, deixe que ele fique com tudo. Diga comigo, deixe que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Quer dizer, também parece uma atitude nobre, né? O rei voltou, maravilhoso, mas é mais ou menos assim. Sabe aquela situação, quer dizer, se for para eu dividir, então que ele fique com tudo. Deixa que ele fique com tudo, então. Sabe mais ou menos como aquela boa parte já teve essa atitude, né? Meio que uma pirracinha. Ah, se não for para eu ficar com tudo, então deixa ele com tudo. O que mostra isso aqui? Aí eu volto aqui na história. Eu estou tentando deixar o mais claro possível para mostrar a você que nós podemos estar na condição, primeiramente, da mulher que eu trouxe o exemplo, mas podemos ser um Mefibosete, desprezados, rejeitados, miseráveis, aleijados, e temos um encontro com o rei. Ele nos restitui. Vivemos experiências incríveis, poderosas. Vemos a glória de Deus, a restituição, a dignidade,
uma vida plena, abençoada. E de repente na nossa caminhada aparecem os Zibas da vida. Todo mundo vai ter um Ziba na vida. Em algum momento vai aparecer um Ziba. Os Ziba são aqueles que se aproveitam dos momentos de sensibilidade, do momento da dor. Os Zibas são aqueles que não são sinceros. Os Zibas são aqueles que não são verdadeiros, que vai tentar tomar o que é seu, que vai tentar tirar o que é seu. E aí o problema é que muitos, por não estar bem resolvido internamente, saber o que é seu de verdade, o que Mefibosete revelou? Que ainda aquela sensação de cão morto não tinha sido resolvida dentro dele. Aquela mentalidade de miserável não havia saído dele. Ele já não estava mais em Lodebar. Lodebar era o quê, gente? Era o quê? Cidade sem pasto, isolado, um lugar desértico, miserável. Ele já não estava lá, porque o rei o tirou de lá e o levou para Jerusalém, que é um lugar alto. Só que o que mostra que Lodebar não saiu dele. Diga comigo, ele saiu de Lodebar, mas Lodebar não saiu dele. Ele saiu daquele lugar miserável, mas aquele lugar miserável não saiu dele. Aquilo não estava resolvido dentro dele. E aí, o que mostra é que ele abriu mão de tudo com extrema facilidade. Ele não lutou pelo aquilo que era seu por direito. Ele poderia ter reivindicado e haveria justiça. Aí eu tenho que perguntar assim: o que é nosso por direito? O que é seu por direito? Quantas experiências maravilhosas você já teve com Deus? Quantas respostas de oração você já teve? Talvez restituições, cura. Momentos que você, em algum momento da sua vida, você imaginava não viver, e você já viveu, já desfrutou, tem passado por experiências maravilhosas, já passou por experiências maravilhosas, e aí de repente, em algum momento, aparecem os Zibas da vida, para te lesar, para tirar aquilo que é seu, e você não consegue lutar mais por aquilo que é seu. Você não consegue reivindicar de verdade aquilo que é seu. Nós temos um testamento, que muitas vezes esse testamento fica lá na cabeceira do criado, ali do lado da cama. Está ali, ó, na cabeceirinha. E pode ter o testamento em vários lugares. Um na cabeceira da cama, o outro ali na sala, o outro coisa, mas nós nunca vamos a fundo. Ao que eu tenho direito? O que é meu por direito? Será que não tem um Ziba te lesando? Tentando tirar o que é seu? Tem um Ziba chamado Satanás lutando para roubar o que é seu. E quem ele vai usar? Aí, pode prestar atenção, cada hora ele usa um. Cada hora ele usa. Já ouviu aquela frase que Satanás precisa de um corpo? Sim ou não? Ele precisa de um corpo para usar. Assim como Deus usa um corpo
Satanás também precisa de um corpo. Deus usou o corpo, a vida de Davi, para abençoar Mefibosete. Ele poderia ter abençoado? Poderia. Ele usou Davi. Ele usa pessoas. Satanás também. E aí, eu tenho lá meu testamento, mas eu nunca me aprofundo no meu testamento. Tem o novo e tem o velho. Tem o novo e tem o velho. Eu não estou desfrutando de uma vida digna. Eu não estou desfrutando de vida e vida em abundância. Lembra daquela história que os discípulos estavam indo ao templo para orar? Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e ele se deparou com um homem aleijado, um paralítico na porta do templo. O que ele ficava fazendo na porta do templo todo dia? Pedindo o quê? E as pessoas que entravam no templo faziam o quê com ele? Dava o quê? Esmola. Aí, está vindo Pedro e João para a oração, e aí aquele homem faz a mesma coisa com ele. E pede esmola. Pedro e João olhou para aquele homem e disse o que para ele? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Amém? Quem tinha esmola deu esmola. Mas Pedro e João não tinham só esmola. Tinha algo maior, mais poderoso, que mudaria a história daquele homem, que curaria o destino daquele homem. Agora, todas as vezes que nós falamos sobre esse texto, esse homem, ele tinha uma atitude, um comportamento de todos os dias ir e estar à porta do templo. Mas para fazer o quê? Para fazer o quê? Nem aquele homem, nem as pessoas que estavam entrando ali acreditavam em algo maior do que a esmola, que era a mudança da vida dele. Olha aqui para mim, por favor. Você sabe que muitos podem cometer exatamente esse mesmo erro. Eu venho ao templo, eu tenho fé para vir, mas eu estou na porta do templo, inclusive meu espírito, né? Meu corpo pode entrar, o meu espírito pode ficar. E eu estou buscando o quê? Não é aquilo que vai mudar minha vida definitivamente. Não é aquilo que vai transformar minha vida definitivamente. É esmola. Tem algo mais profundo que muda a tua história. Você sabe que eles testemunharam agora, isso não é um milagre? Sim ou não? Um milagre não muda a vida de ninguém. Um milagre faz parte da história. Nós vamos precisar de muitos milagres na vida. Nós vamos precisar de uma vida de milagres. Precisamos ou não precisamos? É só você olhar para o mundo e veja se nós não precisamos de milagres todos os dias. Vocês viram agora, né? Mulheres, vocês estão bem representadas lá. Vocês viram coisa doida, né? Vocês viram, né? É isso aí. É esse mundo que, se não for a misericórdia de Deus, nós precisamos. E o que nos faz viver milagres? A nossa fé. O quanto nós acreditamos. Nós não vamos viver nada diferente daquilo que nós acreditamos. O engraçado é que Mefibosete foi restituído. E ele passivamente ele entregou de volta.
Diga comigo, Mefibosete foi restituído. E ele passivamente, ele não entregou de volta para Davi. Ele deu para alguém que não era nem o digno daquilo. A gente precisa entrar na nossa história. No que eu acredito? O que eu acredito que Jesus fez na cruz? O que ele conquistou? O que é meu por direito? Pelo que nós temos orado? O que nós temos buscado? Estamos lutando pelos nossos direitos ou estamos abrindo mão facilmente? Passivamente. Porque para orar a gente precisa de fé, gente. Ou não precisa? Para orar nós precisamos de fé. Mas já prestou atenção que vem uma preguiça para orar? Às vezes até a oração ela é preguiçosa. É o famoso, ai Senhor, me abençoa. Abençoa, Senhor. É ou não é? Não, parece que a gente está fazendo uma oração. Está liberando palavras ao vento. Né? Me abençoa, Senhor. Faz coisas grandes na minha vida. E o quanto eu estou ali presente? O quanto eu estou fazendo isso de propósito? O quanto eu estou focado naquilo que eu estou fazendo? Que eu estou plenamente. Eu não quero mais estar na porta do templo e recebendo esmola. Porque a esmola que você recebe hoje, você vai precisar de novo amanhã. Não é verdade? Só que o que Pedro e João deu àquele homem mudou a história dele. Colocou ele de pé. Fez ele andar. Mudou a história dele. Eu não posso ser um Mefibosete que Deus usa, Deus me restitui, Deus restaura, Deus muda a minha situação, cura o meu destino, e eu passivamente eu abro mão daquilo que é meu. Eu entrego. Passivamente. Quando eu deveria me levantar e lutar. O que Deus me deu, ninguém me tira. Vamos lá, o que Deus me deu, ninguém me tira. Diga, o que Deus me deu, ninguém me tira. Diga, o que Deus me deu, diga, eu não abro mão. Isso é você saber o que é seu. Estar convicto do que é seu. Lutar pelo que é seu. É não se enxergar como um cão morto. Era um príncipe, filho de príncipe, neto de rei, vivendo como um miserável. Eu sou filho do rei. Mas filho do rei não pode viver como um miserável. Não pode. E grave quando eu estou falando de viver como um miserável, é se sentir e, consequentemente, realmente viver. Sentir um miserável. Eu não me sinto como um filho do rei, um príncipe. Faço parte da família real, tenho direitos. Como a Bíblia diz em Hebreus, co-herdeiros com Cristo. Olha que coisa linda, co-herdeiros com Cristo. Fique em pé, por gentileza.
Olha que coisa linda que diz o texto, quando Pedro e João disse ao homem, o homem olhou para eles com atenção, esperando receber, diga comigo, alguma coisa. Não, eles não tinham alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando, louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Pois o homem que fora curado milagrosamente, diga comigo, tinha mais de 40 anos de idade. Quer dizer, nunca tinha vivido isso. Agora, depois de mais de 40 anos de idade, esse homem vive o que nunca viveu. Feche os seus olhos, por gentileza. Aquilo que Pedro e João possuía era infinitamente superior a qualquer ajuda momentânea. O que Jesus conquistou é mais do que algo momentâneo. Isso precisa entrar dentro. Não pode existir dentro de cada um de nós um Mefibosete. Filho, neto, um príncipe, mas internamente um miserável. Internamente, alguém que não se sente digno. Internamente não está resolvido o passado. Mesmo depois de ter sido restituído, estava lá ainda aquele homem que não acreditava que era merecedor. Tinha uma crença enraizada lá dentro. Tanto que ele abriu facilmente mão de tudo aquilo que era seu por direito. Mefibosete nunca se apropriou plenamente das vitórias que lhe foram dadas. A primeira pressão, ele entregou tudo. Deus não quer que você viva cedendo. Ele não quer que a qualquer dificuldade você recue, desista. O que Deus está dizendo é para se posicionar. Abandone a passividade. Segure aquilo que lhe pertence. 1 Coríntios diz assim: nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus, para entendermos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. João 4,4 diz: filhinhos, vocês são de Deus. Vocês são de Deus e os venceram. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Diga comigo, aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Agora a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E viver pela fé se traduz em frutos.
Romanos 8,37 diz, diga, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E sabe quando diz todas essas coisas? Está falando sobre perseguição, tribulação, fome, peste, praga. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. 1 Coríntios 16:13 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Efésios 6:16 diz, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tiago 1, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Uma pessoa que crê, ela vai perseverar. E a Bíblia diz que a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Deus quer que você receba e entenda de uma vez por todas essa verdade no seu espírito. Você é herdeiro. Diga, eu sou herdeiro. Diga, co-herdeiro com Cristo. Deus não quer que você, aquele paralítico esperava receber alguma coisa. Alguma coisa. Não, Deus não tem alguma coisa. Deus tem aquilo que muda a tua história, que cura o seu destino, que faz a tua vida andar. Não abra mão. Talvez tenha um Ziba na sua vida, tentando tirar aquilo que é seu. Satanás está lutando, usando pessoas, ou lutando contra você para poder roubar de você aquilo que Deus já fez na tua vida, já entregou a você, a vida abençoada, a dignidade, uma vida próspera, abundante, cheio de paz, saúde, uma família abençoada, um casamento abençoado, uma vida próspera, em nome do Senhor Jesus. Não aceite, lute por aquilo que é seu, não abra mão daquilo que é seu, é isso que Deus tem para você hoje, você é herdeiro. Agora, Mefibosete tinha direitos, meu filho. E a passividade fez ele entregar. Se ele luta, mas ele entregou. Você tem um testamento nas suas mãos. Um testamento que te dá direito. Aliás, direitos. Todos os propósitos que o Ministério Mudança de Vida realiza é para promover a completa desintoxicação da fé derrotada, gerar a fé viva, atuante, frutífera. É para mostrar a você que quando você se levanta e quando você luta, quando você reivindica as promessas que são nossas, eu quero, é meu, eu creio, eu me aposto dela, ela vem para a tua mão. Será que nós não temos Mefibosetes aqui hoje? Primeiramente que Deus quer restituir. Deus quer fazer algo lindo na tua vida e dar aquilo que é seu por direito. Deus quer que você se assente à mesa do rei. Que você tenha vida de príncipe. Deus quer te tirar de Lodebar, desse lugar de abandono, dessa condição miserável, de desprezo, de escárnio, de dependência. Deus quer tirar de Lodebar e te levar para o lugar alto, te colocar à mesa do rei, tratar você como filho, porque é isso que você é.
Mas tem aqueles também que já experimentaram tudo isso. E de repente, agora facilmente está abrindo mão. Está cedendo. Se conformando. E Deus está dizendo a você: se levante. Se levante. Deixa ninguém tirar aquilo que é seu. Em nome do Senhor Jesus. Você não é um cão morto. Você não é um gafanhoto. Você é um filho. A Bíblia não diz que nós somos merecedores de alguma coisa. Não, é pela graça. Agora, se é pela graça, eu creio. Você acredita? Eu creio em tudo que o Senhor Jesus fez. Eu acredito. Eu acredito em uma vida plena, eu acredito em uma vida abençoada, eu acredito em uma vida abundante, eu acredito em uma família abençoada, eu acredito em uma vida próspera, eu acredito em saúde, eu acredito em restituição, eu acredito. Então, se levante na fé, se levante em nome do Senhor Jesus e ore nessa manhã e diga em nome do Senhor Jesus: eu tomo posse daquilo que é meu por direito, eu tomo posse de uma vida plena, eu tomo posse de uma vida abundante, eu tomo posse de uma vida próspera, eu tomo posse. Eu não vou morrer em Lodemar, eu não vou morrer nesse lugar sem pasto, eu não vou morrer nesse lugar miserável, eu não vou permanecer nesse lugar de vergonha, eu não vou permanecer e eu não aceito perder absolutamente nada. O que é meu ninguém vai tirar, em nome do Senhor Jesus. O que é meu o diabo não vai tirar, o que é meu o diabo não vai usar pessoas para tirar de mim, em nome do Senhor Jesus. Eu não abro mão, em nome do Senhor Jesus. O que é meu vai vir para as minhas mãos e o que está nas minhas mãos não vai sair das minhas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Vem, diga com fé, diga com autoridade que você acredita. Eu acredito numa vida abençoada, eu acredito numa vida plena, eu acredito numa vida próspera, eu acredito em saúde, eu acredito em uma família transformada, abençoada, eu acredito em nome do Senhor Jesus. Eu acredito e eu oro nessa manhã, eu oro em nome do Senhor Jesus. Eu oro e eu declaro nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, Senhor, sobre a vida deles. Eu declaro sobre a vida deles restituições, meu Deus. Levanta aqui, meu Pai. Levanta, meu Deus. Tem Mefibosete que o Senhor quer restituir. Tem Mefibosete que o Senhor quer restituir, meu Pai. Aquilo que é dele, meu Deus, é filho de rei. Ele está vivendo uma vida miserável. Tem herdeiro, está vivendo uma vida, meu Pai, lamentável. Não, Senhor, restitui, restaura, meu Deus. Levanta o teu povo, Senhor, levanta uma vida digna, uma vida próspera, uma vida abençoada. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, meu Deus, ele vai se assentar à mesa do rei, ele vai comer com o rei, ele vai desfrutar de uma vida de príncipe abençoado, em nome do Senhor Jesus. Filho tem direito, Senhor, filho tem direito. Abençoa o teu povo. Levanta, meu Deus. Eu quero declarar restituições acontecendo. Eu quero declarar restituições. Eu quero declarar portas abertas. Eu quero declarar famílias restauradas. Eu quero declarar, meu Deus, casamentos restaurados, transformados. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus. O que foi tirado dela vai voltar para ela. O que foi tirado das mãos dela vai voltar para ela. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Senhor. Eu profetizo. Pai, você que crê, ora, vem me diga: Senhor, eu creio em saúde física, eu creio em saúde mental, emocional, eu creio em uma família restaurada, abençoada, eu creio, meu Deus, em restituição, eu creio, Senhor. Diga, em nome de Jesus, diga o que você crê, diga, ora pelo que você crê, declare o que você crê. Eu declaro sobre a vida dele, eu declaro sobre a vida dela, eu declaro, meu Deus, faça desse domingo, domingo de restituição, Senhor. Faça desse domingo, domingo de mudanças. Faça desse domingo, domingo de mudanças. Faça, meu Deus, eu quero restituições, meu Deus. Senhor, a fé, o Senhor responde fé. E se nós cremos, meu Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus, restituições acontecendo sobre a vida do teu povo. Se levante. Se levante. Se encha de sonhos. Se encha de sonhos. Vou me encher de sonhos. Em nome de Jesus.
e um novo espírito eu vou possuir. Institui, Senhor. Mas vou me levantar, ouvir a tua Eu declaro voz. restituições essa manhã. Eu não vou Eu declaro o início de um processo de restauração e restituição, Senhor. Eu declaro, Senhor, vou me encher eu declaro de sonhos, que venha às mãos dela aquilo que é dela por direito. Eu vou possuir, que seja restituído o que é dela. E o que Em nome do está Senhor Jesus. em ruínas, Declare isso. destruído em minha Declare. vida, no Senhor vou reconstruir. Faz a vida dela andar. Ele é o Deus que restaura vidas, que tira o homem do Tira, Senhor. pó Tira, Senhor. e o faz vencedor. Ele é o Deus que restaura sonhos que foram perdidos, mas hoje Eu declaro a unção de cura, de restauração, de restituição. Eu declaro, Senhor, mudanças. Muitos se levantando e a vida andando. Muitos se levantando e a vida andando, Senhor. Ele é Eu o declaro, Deus Senhor. que restaura declaro. sonhos que foram perdidos, mas hoje podemos viver. Ele é o Deus que restaura Acredite. vidas. Deus tem restaurações e restituições para a sua vida. Não abra mão facilmente. Porque o que Deus está dizendo é que muitos, em algum momento, começaram a abrir mão facilmente daquilo que é seu, a ceder espaço. Podemos viver. Coloque dentro de você Podemos viver. aquilo que o diabo tentou tirar de você, ou até tirou. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Deus vai te colocar na mesa do rei, nesse lugar de honra, de glória. Quem disse que acabou? Que esse lugar que, meu Deus, e a mesa é o lugar de comunhão. É esse lugar de comunhão onde você desfruta. Se o próprio Louvado seja Deus. diz que não é pra Deus. Seja como aquele paralítico, levante e dê um salto na vida. Levante e dê um salto na vida. Comece a andar. As coisas Em nome de Jesus. debaixo Que o que não estava andando na sua vida comece a andar. Aquilo que não estava fluindo na sua vida, que comece a fluir a partir de hoje. Em nome de Jesus. Eu declaro, onde muitos estavam paralisados, travados, eu declaro, Senhor, eu profetizo sobre a vida dela. Levante e anda. Levante e anda. Levante e ande em nome de Jesus. Que a sua vida ande. Que portas sejam abertas. Que restaurações que você está esperando há muito tempo aconteçam. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro nesse domingo essa unção passando de fileira em fileira. Essa unção passando, meu Pai, pela vida de cada pessoa, meu Deus. Eu declaro esse tempo de glória, esse tempo de honra, esse tempo de exaltação, esse tempo de milagres na vida dela, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Creia, creia, que chegou o tempo de honra, tempo de ser exaltado,
Novos começos. Novo começo. Vai, Espírito Santo. Novo tempo eu creio. Vai, Espírito Santo. Nem olhos Vai, Espírito virão, nem olhos virão, Faz essa obra. nem ouvidos Faz essa obra, Senhor. ouvirão. Eu declaro em nome de Jesus. Novo tempo eu creio. Vai profeticamente, diga isso. Nova história. Novos começos. Novo começo. Um novo tempo eu creio. Nem olhos virão, nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão. Um novo tempo eu creio. Acredite. É só pela fé. É pela fé que nós vivemos milagres, experiências extraordinárias com Deus. Eu declaro que nessa manhã seja uma manhã de mudanças, de restaurações e de restituições. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que os Mefibosetes sejam restituídos, Senhor. Eu declaro, Senhor, que aqueles que estavam nessa condição, muitos que estavam com a vida paralisada, que levante antes, Senhor. Eu declaro esse tempo de restauração, de restituição, de milagres. Não abra os seus olhos. Deixe isso entrar na tua alma, no teu espírito. Eu sei que ali está. Às vezes a gente vai aceitando tantas coisas passivamente e achando que é tudo normal, quando tudo que Deus está esperando é que você se levante, que você reivindique, que você creia. Deus tem restaurações, restituições. Deus quer que a vida de muitos que estão parada, que a sua vida comece a andar. E Deus está te chamando para a mesa. Coloque dentro de você que a mesa é lugar de comunhão, é lugar de intimidade. Não saia desse lugar de comunhão. É nesse lugar de comunhão é que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Levante e ande. Eu quero abençoar a vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. E eu quero declarar sobre a vida dela esse tempo de restituições, esse tempo de restaurações. Eu quero declarar, Senhor, sobre aqueles que têm enfrentado problema de saúde. Cura, Senhor. Cura. Tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou sobre si, tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Que seja curado todo aquele que estiver enfermo, Senhor. Todo aquele que tiver algum problema de saúde, que seja curado aqui em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, essa unção de cura, essa unção de milagre sobre a vida dele, Senhor. Aquilo que a medicina não pode fazer, aquilo que os médicos não podem fazer, mas o Senhor pode. Talvez até pessoas que já se conformaram por conta de um diagnóstico que ela não aceite. Eu quero declarar curas. Eu quero declarar casamentos restaurados, Senhor. A comunhão que se perdeu, que famílias, familiares, que casais perderam, Senhor. Que haja a restauração e a restituição. Que lares sejam restaurados. Que casamentos sejam restaurados. Que a comunhão seja restaurada.
Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus, portas abertas. Eu quero declarar, meu Deus, a unção de crescimento, a unção de prosperidade, a unção de fluidez sobre a vida deles. Eu quero declarar, Senhor, a tua palavra se cumprindo na vida de todos aqueles que creem, Senhor. Que ela entre nesse tempo de restauração, que ela entre nesse tempo de restituição, que ela entre nesse tempo de crescimento, que ela entre nesse tempo vivendo, meu Deus, um milagre atrás do outro. A unção de milagre, um atrás do outro, para a honra e a glória do teu nome. Eu declaro em nome de Jesus, sejam abençoados nessa manhã, sejam fortalecidos nessa manhã, e saiam daqui, não como Mefibosete, não ainda em Lodebar, mas saiam daqui sentindo filhos, herdeiros, que estão sendo convocados para estar assentado à mesa do rei, desfrutar do banquete do rei, daquilo que Deus tem para a tua vida. Creia nessa palavra, creia nessa promessa, e você vai viver aquilo que parecia estar parado na sua vida, vai começar a caminhar. Aquilo que parecia não fluir na tua vida vai fluir, e você vai ter testemunhos maravilhosos para contar. Diga: eu creio, diga: eu recebo, diga: assim será na minha vida, diga: eu sou filho do rei, diga: e a partir de hoje eu estarei assentado à mesa do rei, diga: eu sou co-herdeiro com Cristo e vou desfrutar de tudo aquilo que é meu, por direito, não porque mereço, mas pela graça e a misericórdia do meu Senhor Jesus. Ele conquistou na cruz por mim. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.